Glória a Deus, glória a Jesus. Cumprimento a todos os irmãos nesta tarde com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Mais uma tarde em nome do Senhor, onde nós estamos na presença do Senhor. Mais uma vez, aonde eu estou levando a palavra do Senhor para que Deus venha abençoar cada um, a cada irmão, em nome do Senhor Jesus. E eu vou esperando que todos os irmãos vão entrando em nome do Senhor na nossa live, para que o Espírito Santo de Deus venha dar vitória, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que a batalha contra Satanás é forte, mas maior é o nosso Deus, né, em nome do Senhor Jesus. Digo para você que tem que ter fé, paciência em Cristo Jesus e pedir para que Deus venha dar, em nome do Senhor, para nós a vitória, para nós vencermos as batalhas espirituais. E nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, eu estou entrando com esta live para que Deus venha dar uma palavra para o meu coração e o coração dos irmãos, em nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Vou esperando que os irmãos já vão entrando em nome do Senhor nesta tarde, para que depois, em nome do Senhor Jesus, eu venha fazer uma oração, o Salmos 91, logo após, em nome do Senhor Jesus, tem uma palavra de Deus para deixar para os irmãos, para que Deus venha nos dar força, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que tudo é pelo Espírito de Deus, tudo é pelo santo nome do Senhor Jesus. E nesta tarde não é diferente, né, é uma tarde de vitória, uma tarde onde nós estamos buscando a presença de Deus, é uma tarde onde eu estou fazendo a obra do Senhor, e tenho certeza que Deus vai nos dar poder e autoridade. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Maravilha, né? O Espírito Santo de Deus é poderoso. Glória a Deus. Ô Senhor Jesus, dá força, né? Em nome do Senhor Jesus, para nós continuarmos marchando na presença de Deus. Vou esperando os irmãos ir entrando. Você que tem seu pedido de oração nesta tarde, pode ir colocando em nome do Senhor. Tenho certeza que Deus vai dando vitória, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Deus. E aí, aproveito que os irmãos já estão entrando, abra sua Bíblia no Salmo 91. Para que Deus venha dar vitória nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha nos dar força, né, irmãos, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Salmo 91. Peço que os irmãos abram suas Bíblias, né, no Salmo 91. Quero fazer uma forte oração para que nesta tarde o Espírito Santo de Deus venha nos dar força, venha falar conosco através da sua palavra, através da oração. Você que está pedindo por alguém que está enfermo, alguém que está passando por dificuldades, em nome do Senhor Jesus, pode fazer seu pedido em nome do Senhor e Deus vai dar vitória, tenho certeza. Porque quem faz a obra é Deus, quem determina é Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele está sobre a nossa vida. Satanás se levanta, nos ataca, mas nós temos que ter paciência primeiro, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus, para não perder a comunhão com Cristo, em nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Em nome do Senhor Jesus, Deus é maravilhoso. E tudo que fizermos temos que colocar nas mãos de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluias. Salmo 91, meus irmãos, aquele que quer acompanhar, né? Já coloca aí Salmo 91, vai compartilhando para que a oração chegue até as pessoas que estão precisando nesta tarde de uma oração, de uma palavra de Deus, até as pessoas que estão em nome do Senhor enfermas no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmão Josemar está dando a paz do Senhor Jesus, irmão, meu nobre querido irmão, peço oração em meu favor, um fraterno abraço, irmão Josemar, né? Em nome do Senhor Jesus, grande irmão Josemar. Irmão Josemar passou uma fase junto comigo que só Deus deu misericórdia e a vitória para nós. Hoje podemos cantar o hino da vitória, né, irmão? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Vamos orar sim em teu favor, irmão, em nome do Senhor, para que Deus continue te abençoando, abrindo as portas, te dando saúde, no nome do Senhor. Porque Deus é maravilhoso, né?
Em nome do Senhor, irmã Cassiane Santos, paz, a paz do Senhor, irmã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe também nesta tarde, é tarde gloriosa de oração, é tarde de fazer a obra de Deus, é tarde de levar a palavra do Senhor, em nome do Senhor, até os lares, né? Porque não adianta o que você faz, o que você foi escolhido por Deus para fazer e o que você faz com amor. Deus honra quem honra a Deus. Eu nunca me esqueci desta parte e não me esqueço desta parte. Deus honra quem honra a Deus. E nesta tarde Deus está mandando te dizer, se você continuar firme na presença de Deus, Deus vai te dar a vitória como sempre te deu. A irmã Mari também, né? Paz do Senhor Jesus, pastor Nevaldo. Paz do Senhor, irmã, em nome do Senhor Jesus. Deus é vitorioso, né? Em nome do Senhor Jesus. Vou esperando as pessoas ir entrando, né? Tem bastante irmãos, bastante irmãs que, em nome do Senhor, quando a gente entra na live, o Facebook já anuncia lá, né? Em nome do Senhor. A irmã Marlise também, paz do Senhor. Glórias a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Peço oração em favor da Adroaldo Getúlio. Vamos fazer, né? Cassiane dos Santos. Glórias a Deus. Vamos orar por essa pessoa também, né, irmão? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu fiz uma oração antes, era meio-dia e pouco, mandei para as pessoas, né? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E você que deseja, né, pedir oração, você tem o meu número, 54991 73 98 23. Pode pedir oração ou deixar o teu nome, né? Me chama no WhatsApp. E todo dia eu vou estar mandando oração em nome do Senhor Jesus. Provavelmente de meio-dia, né, irmãos? Em nome do Senhor. Todos os dias eu vou estar mandando a oração para que Deus venha ajudar as almas, né? Em nome do Senhor Jesus. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, nele confiarei. Porque Ele te livrará da peste perniciosa, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glórias a Deus, aleluias. Eu quero deixar um outro versículo da Bíblia também, Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quem disse isso foi o poder de Deus, foi o próprio Deus que disse ao povo de Israel, disse em nome do Senhor à nação de Israel: eis alamanchocandabalai. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, os que contenderam contigo perecerão. Oh, Deus é amor, mas Deus é justiça, né? Glórias a Deus. Se for possível, manda para mim também, irmão, em nome do Senhor Jesus. Manda sim, a oração foi feita agora às 12h30, né, irmão? Então, o que acontece? A intenção é nós escutarmos ela, né? Em nome do Senhor, e ela vai fazer a ação, porque quem faz é Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Há uns 12 minutos de oração, mas uma oração forte, né, irmão? Em nome do Senhor, eu orava ali, dentro do meu quarto, e Deus me mostrava forças malignas muito fortes se levantando, né? Em nome do Senhor. Mas Deus vai dar vitória, Deus sempre deu vitória e nunca vai deixar de dar, né, irmãos? Porque Deus é Deus e a última palavra sempre foi dele e sempre será. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então, irmão, em nome do Senhor. Compartilhe aí em nome do Senhor Jesus para que Deus venha falar conosco, né? Em nome do Senhor Jesus. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta tarde gloriosa de oração, tarde sagrada, onde estamos reunidos na presença do Senhor.
Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus de vitória, Tu és o Deus de glória, em nome de Jeová. Pai amado, Pai querido, nesta tarde eu te peço perdão das minhas falhas, perdão dos meus pecados, mas começa agora, em nome de Jesus, a mostrar que Tu és o Deus vivo, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu és o Deus de vitória, que Tu és o Deus de glória, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, começa a colocar por terra todo o espírito satânico, todo espírito maligno que se levantou contra a minha vida, contra a vida deste irmão, contra a vida desta irmã. Começa a colocar por terra agora, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, todo o espírito de Satanás que se levanta contra a filha, o filho desta irmã. Começa a botar por terra esse espírito do mal agora, em nome do Senhor, que foi pago na encruzilhada, no cemitério, com vela preta, vela vermelha. Satanás das trevas, começa a cair por terra nesta tarde gloriosa de oração. Dá teu grito de derrota aí, Satanás. Vai perdendo as tuas forças. Pelo sangue de Jesus que tem poder, em nome do Senhor eu clamo. A presença de Deus, o poder do Espírito do Senhor. Deus, soberano Pai, nesta hora gloriosa de oração, oricandoriaço, mante, oribalai. Ó Senhor Jesus, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus todo-poderoso, em nome do Senhor, Tu és o Deus de vitória, Tu és o Deus de glória, em nome de Jeová, ei, candoriaço, mante, oribalaia. Começa a colocar por terra agora, Senhor, todo o mal agora, no nome de Jesus, oricandorica, oh Senhor Jesus, o Teu povo ainda clama, o Teu povo ainda chora, em nome do Senhor, oh Senhor Jesus, agora eu te peço, é no nome do Senhor, Espírito do Senhor Jeová, Espírito do Senhor Jesus, começa a colocar por terra, Senhor, todo espírito satânico, todo espírito maligno, vai saindo de dentro desta casa, toda enfermidade maligna, sai agora no nome de Jesus, pelo sangue é de Jesus que tem poder. Eu clamo a presença de Deus agora, eu clamo o poder do Espírito de Deus agora, em nome do Senhor. Oh Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor, Tu és o Deus de vitória, Tu és o Deus de glória, 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 em nome do Senhor. Candoriaço, mante, oribalai, oripalabalabalaias. O Senhor Jesus vai colocando por terra agora todo espírito de Satanás, todo espírito maligno. O Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, nesta tarde gloriosa de oração, nesta tarde sagrada, eu não sou ninguém, eu não sou nada, Espírito do Senhor, mas eu te peço perdão das minhas falhas, perdão dos meus pecados, perdão dos pecados desses irmãos, em nome do Senhor. Vai colocando por terra, meu Pai amado, Pai querido, vai colocando por terra esse espírito de enfermidade que se alojou no corpo desta pessoa, vai curando, Senhor, a alma, o corpo deste irmão, desta irmã agora, nesta tarde, em nome do Senhor. Eu começo a orar, eu começo a clamar, Senhor Jesus, Tu és o Deus de poder e unção, derrama da Tua presença agora, derrama do Teu poder agora, Espírito Santo da verdade, o Deus vivo, oricandoriaço, mante, oribalaia, soberano Deus, soberano Pai, eu clamo a Tua presença, o Teu poder, o sobrenatural, oripalamante, o candabalaia, o Senhor da glória, o Deus todo-poderoso, o Deus de vitória, o Deus de glória, o Senhor, oricandoriaço, manchoia, o Senhor Jesus, o Deus todo-poderoso, vai derramando da Tua unção, vai derramando, derrama do Teu poder agora, é nesta tarde gloriosa de oração, nesta tarde sagrada, pelo sangue de Jesus que tem poder agora, eu te peço no nome do Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus.
Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Quem orou com fé, diga amém aí, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo de Deus já está entrando dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus, e já está repreendendo esta fúria de Satanás. O Espírito Santo de Deus já está, em nome do Senhor, dando a cura desta enfermidade para você que estava enfermo, em nome do Senhor Jesus. Deus está, em nome do Senhor, te dando renovo espiritual nesta tarde. Deus tem uma palavra para você. Deus quer falar contigo, em nome do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é o que nos move, é o que nos faz nós ficarmos firmes na presença do Senhor, caminhar com Deus, ter a presença dele na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Em nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus já está falando nesta tarde. O Espírito Santo de Deus já está dando, em nome do Senhor, discernimento espiritual para mim e para você nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Você que estava, em nome do Senhor, passando por situação no dia de hoje de angústia, em nome do Senhor, Deus já está dando a vitória, Deus está arrancando esta angústia do seu coração, em nome do Senhor. Deus está dando um grande livramento, em nome do Senhor Jesus. Não fique assim, diz o Senhor, porque a palavra do Senhor é alimento para você. Não se desespere, porque o dono da bênção ainda é Jesus. O problema pode ser grande, mas aquele que tem o poder, aquele que é o Deus do impossível, é Jesus Cristo, e Ele está, em nome do Senhor Jesus, falando conosco nesta tarde. Ele está nos alimentando com o seu alimento, com a sua palavra, em nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos viram enquanto eu orava, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pastor, senti uma dor no peito muito forte, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Na hora da oração. Eu vou orar de novo então por a irmã, em nome do Senhor Jesus, a irmã Mari, em nome do Senhor, glórias a Deus. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta hora gloriosa de oração, o Senhor já deu o livramento. Confirma agora, em nome do Senhor Jesus, o livramento para esta irmã, no nome do Senhor. Todo mal saia, no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus deu um grande livramento para você, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Um grande livramento mesmo, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus manda te dizer, em nome do Senhor, que é para você se alicerçar em Deus, para você depositar suas forças em Deus, porque do homem nada pode esperar, mas de Deus tudo pode acontecer. Glórias a Deus. Amém. Palavra do Senhor, como eu disse, os irmãos viram, eu estava, em nome do Senhor Jesus, olhando uma palavra, para que Deus desse uma palavra. Não escolhi palavra nesta tarde, para que Deus desse uma palavra para mim e para você, em nome do Senhor. E passei por muitas palavras aqui, muitos livros da Bíblia, e Deus me trouxe em Jonas, né? A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Jonas, capítulo número 1, em nome do Senhor Jesus. É por isso que eu digo, em nome do Senhor, Deus dá as palavras certas quando nós estamos debaixo da oração do Senhor. Quando nós estamos debaixo da obediência do Senhor, quando nós estamos debaixo, em nome do Senhor, das asas do Senhor Jesus, de coração aberto. Quando eu falo de coração aberto, eu digo para ti que quando nós estamos na presença do Senhor sem esperar nada em troca, em nome do Senhor Jesus. Como eu dizia ainda nesta tarde, em nome do Senhor, para uma irmã, em nome do Senhor Jesus, ela dizia que eu ia contemplar uma grande alegria de Deus. Eu disse, a única coisa que eu peço para Deus é a minha saúde, para que Deus venha guardar a minha saúde, para que eu possa poder ajudar as almas, ajudar as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Porque eu digo para você, meu irmão, digo para você, minha irmã, daqui nós nada vamos levar. Não estou dizendo que você não tem que lutar para ter um trabalho melhor, para ter uma casa melhor, para você ter algo melhor, para você ter o teu conforto. Você deve fazer isso. Não deve ser um parasita ficar parado. Você deve lutar por isso. Mas você não deve colocar em primeiro lugar isso aí. Você deve, em nome do Senhor Jesus, colocar Deus em primeiro lugar.
Se Deus assim permitir, você consegue. Em nome do Senhor, com o teu esforço e com a permissão do Senhor. Não adianta eu colocar em nome do Senhor Jesus, querer as coisas do mundo e não fazer a obra de Deus, no meu caso, de coração aberto. Deus não vai me abençoar. Eu não serei uma pessoa abençoada. E lá na frente eu posso tombar e muito feio. Então, em nome do Senhor Jesus, eu busco primeiro Deus e faço as coisas que é de Deus, e as demais eu sei que Deus vai me acrescentar. Claro, eu vou ter que lutar, vou ter que trabalhar, vou ter que me esforçar. Mas se Deus está na frente, tudo vai dar certo. E assim eu digo para você no nome do Senhor nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu digo para você nesta tarde, em nome do Senhor, leve por um conselho meu, em nome do Senhor Jesus. Se você tem vontade de fazer algo hoje, faça hoje. Não fique adiando em nome do Senhor Jesus. Não adie, irmão, em nome do Senhor. Muitas vezes você diz, eu vou deixar para a semana que vem fazer isso. Não faça isso. Viva o hoje com intensidade. Prepara o amanhã nas mãos do Senhor. Mas viva hoje. Não viva o hoje em nome do Senhor Jesus esperando o amanhã. Porque muitas pessoas estão fazendo planos lá na frente, querendo viver lá na frente, e nem o hoje estão vivendo. Viver o hoje não é sair loqueando, não é sair se arrebentando em bebidas, em festas, não. Viver o hoje é fazer o que o teu coração te coloca, é você se sentir bem, é fazer algo que para muitos é simples, mas para você se sente bem, se sente alegre. Vou te dar um exemplo. Muitas das vezes, em nome do Senhor Jesus, eu digo para você, nós que somos do interior, irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós temos muitos lugares, tem mato, que tem aberto aí, Coisa maravilhosa quando você senta numa sombra, toma uma água, olha para a natureza em nome do Senhor Jesus. São coisas simples da vida, mas que te renovam. Eu digo para você no nome de Jesus. Digo porque sei como é que funciona em nome do Senhor Jesus. Mas nessa tarde a palavra do Senhor é em Jonas capítulo 1 e versículo 1. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir para ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. Dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormente? Levanta e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. E lançaram Jonas as sortes, e a sorte caiu sobre ele. Até aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A palavra do Senhor hoje, em nome do Senhor, fala de um jovem chamado Jonas. Um jovem que tinha uma vocação e Deus deu uma missão para ele. No nome do Senhor. Deus falou que era para Jonas ir para Nínive e profetizar malícias contra Nínive. Porque, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, Nínive já estava, em nome do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor.
por isso que a palavra de Deus diz: clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Em nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes, em nome do Senhor, Deus usa o irmão, a irmã, como profeta do Senhor, para chegar e muitas vezes até repreender o seu irmão, a sua irmã. Mas muitas das vezes, em nome do Senhor, glória a Deus, essa é uma missão que nós, muitas das vezes, não queremos, né, irmãos? Em nome do Senhor. Porque não é fácil para um servo, uma serva de Deus, chegar numa pessoa e dizer: Deus está mandando você se arrepender dos seus pecados, porque você vem fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Porque se você não se arrepender, Deus entrará com a repreensão. Dizendo assim é fácil, né, irmãos? Agora o difícil é você chegar no teu irmão e falar desta forma. Por que, irmão Nivaldo? Porque normalmente o teu irmão vai se levantar contra você. Normalmente o diabo vai soprar no ouvido do teu irmão e dizer: ele sabia que você estava fazendo errado. Ele está falando dele, ele não está falando de Deus. E assim foi Jonas. Jonas ficou com medo, Jonas não quis, em nome do Senhor Jesus, ir a Nínive, para que lá em Nínive as pessoas tivessem a oportunidade de se arrepender. Mas como Deus não muda o projeto dele, como Deus não muda a situação dele, em nome do Senhor Jesus, não adiantou Jonas fugir. É por isso que nesta tarde eu digo para você, no nome do Senhor Jesus, você que é escolhido do Senhor, você meu servo de Deus, você serva do Senhor, que é escolhida por Deus em nome do Senhor Jesus, não tem para onde fugir. Muitas pedradas você levará, muitos açoites você levará, muitas calúnias se levantarão contra ti, muitas coisas se levantarão contra a tua vida, pois você, em nome do Senhor, terá muitos dias que terá que falar o que o Espírito de Deus manda e não o que a pessoa quer ouvir. É por isso que eu digo para um servo, uma serva do Senhor, o Evangelho se torna pesado em nome do Senhor Jesus, porque muitas pessoas, quando te procuram em nome do Senhor, elas querem que você fale o que elas querem ouvir em nome do Senhor, mas nem sempre o que elas querem ouvir vai agradar aos ouvidos delas. É por isso que eu digo para você, no nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, ele não diz o que nós queremos ouvir, ele diz o que nós precisamos ouvir. E nesta tarde o Espírito do Senhor está aqui falando comigo e falando contigo. Porque em nome do Senhor Jesus, aquele que diz o que você quer ouvir é Satanás. Por quê? Porque Satanás sabe que você, em nome do Senhor, está pedindo algo que não vai lhe fazer bem. E mesmo assim ele usa pessoas para dizer que é por ali. Mas Deus manda te dizer no nome do Senhor Jesus que quando Deus fala, Deus dá o caminho correto. Deus mostra o que é bom para ti. Muitas vezes o não de Deus é em nome do Senhor, é a tua salvação. Muitas vezes você quer ouvir o sim do Senhor, mas o sim do Senhor pode ser a tua condenação. E Deus não condena ninguém antes do juízo final. É por isso que muitas vezes quando Deus diz não, nós temos que aceitar o não do Senhor Jesus. Nós temos que aceitar o não, a repreensão de Deus, se humilhar e dizer: eu aceito, Senhor, e eu te peço perdão. E é por isso que eu digo nesta tarde, no nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus está falando contigo, porque muitas das vezes você tem pensado e tem dito assim: mas irmão, nada acontece na minha vida, eu já pedi, eu já orei, eu já clamei, mas o que eu peço não acontece. Eu tenho algo do Senhor para te dizer, porque de repente se você acontecesse o que você espera, agora não seria tempo, você não ia suportar mais lá na frente, mas eu tenho algo do Senhor para continuar te dizendo nesta tarde, porque se é da vontade de Deus, se é segundo o coração do Senhor, o que você está pedindo vai acontecer, mas no tempo correto, no tempo certo do Senhor. É por isso que eu estou aqui no nome de Jesus. Eu hoje, em nome do Senhor, como um servo do Senhor, eu peço para Deus, por que Deus não havia me tirado antes do mundo e da macumbaria, da feitiçaria, do mundo do errado, e me colocado
chegado na igreja, se era tão bom desta forma, se era com tanta sabedoria que eu saberia a palavra do Senhor. Mas Deus disse para mim, Deus fala para mim nesta tarde em nome do Senhor, se Deus tivesse me tirado antes, eu não suportaria a prova e a batalha que eu enfrento dentro da casa do Senhor. Oriaço mante oribalai. E é por isso que eu digo para você nesta tarde, no nome do Senhor Jesus, não podemos fugir do que é de Deus, não podemos correr em nome do Senhor. Jonas foi ao contrário, Nínive ficava para um lado, Jonas foi para o outro, mas Deus, em nome do Senhor, Ele não muda o projeto dele. Jonas pegou um navio em nome do Senhor e dentro desse navio pagou sua passagem e foi, mas Deus fez com que o mar, olha aqui, ó, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Deus permitiu, Deus podia ter deixado Jonas atravessar aquele mar, juntamente com aquele navio, mas Deus não quis isto. Deus, em nome do Senhor Jesus, Ele permitiu um grande vento que isse ao mar e se levantasse uma grande tempestade naquele mar, para mostrar para Jonas que ninguém foge do chamado de Deus, ninguém foge das coisas do Senhor. E é por isso que eu digo para você nesta tarde, no nome do Senhor Jesus, muitas das vezes você pergunta por que você está enfrentando tanta enfermidade, por que você está enfrentando tanta prova, tanta luta, tanto deserto na tua casa. Eu tenho algo do Senhor a te dizer. Muitas das vezes Deus está permitindo, porque Deus quer que você venha para a casa do Senhor. Deus quer que você volte e renove os votos que você fez com Deus, para que em nome do Senhor Jesus outras almas sejam, em nome do Senhor Jesus, outras almas sejam renovadas e volte a aceitar a Jesus através de você. O preço pelas almas que Jesus pagou na cruz do Calvário foi caro. Foi com seu próprio sangue, o sangue de Jesus, que tem poder. E é por isso que Deus requer alma por alma, porque para Deus uma alma tem muito valor. Uma alma custou uma gota do sangue do Filho dele na cruz do Calvário. E é por isso que eu digo para você, no nome do Senhor Jesus, nesta tarde, Jesus está te chamando. Nesta tarde, Jesus está fazendo você voltar a pensar, em voltar para a casa do Senhor. E você que tem vontade e não quer aceitar Jesus, você vê e reconhecer que Jesus é na tua vida. É nesta tarde que Jesus está mandando eu te chamar. Não fuja do teu chamado. Não vá para a esquerda se eu disse que era para ir para a direita. Porque em nome do Senhor, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim me mostra o Senhor, assim fala o Senhor. E é por isso que eu digo para você, no nome de Jesus, que em nome do Senhor, Jonas, quando aquela tempestade se levantou naquele mar, em nome do Senhor, todos que estavam a bordo daquele navio começaram a jogar coisas no mar, muitos a orar a seus deuses, e Jonas estava no porão dormindo. Tanto é que em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, tanto é que no nome do Senhor Jesus o mestre desceu do navio e disse para Jonas: o que tens dormente? Levanta e invoca teu Deus, assim Deus se lembre de nós para que não perecermos. O que aconteceu? Ele mandou Jonas invocar ao nosso Deus, mas só que Jonas sabia já por que estava acontecendo aquilo. Tanto é que Jonas sabia que eles disseram assim: vamos jogar a sorte entre nós para ver quem lançaremos, que é o mal que está afetando este navio. E a sorte caiu sobre Jonas. Não foi a sorte que caiu sobre Jonas. Jonas era a causa daquele mar. E Jonas sabia, não precisava nem lançar sorte. Muitas das vezes, em nome do Senhor Jesus, você sabe porque você está passando a luta e a prova. Mas você mesmo assim não enfraquece e não se aquebranta o teu coração. Muito pelo contrário, você só endurece o teu coração. Mas eu digo para você que endurece o teu coração:
Deus não muda o projeto dele. Eu endureci o meu coração mais de 20 anos, em nome do Senhor Jesus. Mas 20 anos depois, Deus me fez permitir, em nome do Senhor, passar pelo vale da sombra da morte, para se aquebrantar o meu coração e ter certeza que eu teria um encontro com Deus. Eu não te desejo e jamais te digo para ti, não chegue a este ponto. Se Deus está falando contigo nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, se o Espírito de Deus está te tocando aí, você está chorando, sentindo a presença de Deus, e Deus falando ao teu ouvido, veja o que Ele está falando, é eu que estou falando contigo, você se aquebrante ao Senhor, você se dobre ao Senhor, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Te digo para você, não será fácil, mas te digo para você no nome do Senhor, não tem batalha perdida. Você pode pensar, irmão, mas eu vejo o sofrimento teu, eu vejo dos outros irmãos. Você vê o sofrimento externo, o corpo, mas a alma é feliz, a alma é livre, a alma está em Cristo Jesus. Você pode pensar, mas minha família está destruída, minha casa está destruída. Deus dá tudo no tempo certo. Mas primeiro Ele prova o teu amor por Ele. O amor pelas almas, o amor por Ele. Em nome do Senhor Jesus. Não sabemos o dia da nossa partida, não sabemos o dia que vamos partir para a glória. Você pode dizer, o irmão só fala em partida. Eu falo para ter consciência e nunca me esquecer que a qualquer segundo eu posso partir. Isso me faz eu ter temor do Senhor, em nome do Senhor, e não sair debaixo das mãos de Deus. Porque no momento que o cristão perde o temor de Deus, ele começa a cair na laçada do diabo, ele cai na mentira, ele cai na soberba, ele cai em tudo, em nome do Senhor, e ele se torna um derrotado dentro da casa do Senhor. Mas nessa tarde, Deus manda eu te dizer no nome do Senhor, derrotado é Satanás, derrotado é o diabo. Porque nesta tarde o Espírito de Deus está entrando dentro da tua casa e está falando contigo, em nome de Jesus. E Jonas, em nome do Senhor, foi lançado ao mar. Lançaram Jonas ao mar, e diz a palavra do Senhor que um grande peixe engoliu a Jonas. Diz a palavra do Senhor que Jonas ficou 3 dias na barriga deste peixe, em nome do Senhor. E esse peixe devolveu a Jonas, em nome do Senhor, na praia. E que praia era? A praia da cidade de Nínive. Oriaço mante oribalai. E Jonas não teve o que fazer. Jonas teve que ir a Nínive e pregar em nome do Senhor o que Deus havia mandado. Mas o que me maravilha nesta palavra, em nome do Senhor, que por Jonas ele não pregaria a Nínive, ele queria que Deus destruísse em nome do Senhor aquela cidade. Porque ele via o que aquela cidade fazia mal aos olhos do Senhor. Jonas deixava a carne falar mais alto. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus não trabalha com a carne, mas trabalha com o Espírito. E Jonas teve que, em nome do Senhor, pregar a santa palavra em Nínive. Diz a palavra do Senhor que o chefe de Nínive decretaram 3 dias de jejum e oração em toda aquela cidade. E Deus se compadeceu da oração e do jejum daquela cidade e deu a Nínive o grande livramento. Oriaço mante oribalai. Que maravilha, né, irmãos? Em nome do Senhor, glória a Deus, aleluias. Oricandoriaço mante oribalai. Ô Senhor, ô candoriaço mante oribalai. Ô Senhor Jesus, glória a Deus, olha que maravilha. E Deus teve compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Glórias a Deus, glórias a Deus. É por isso que Deus teve misericórdia de Nínive. É por isso que Deus, muitas das vezes, em nome do Senhor, prova nós, irmãos, cristãos, em nome do Senhor. Muitas das vezes, em nome do Senhor Jesus, nós não queremos. Muitas das vezes olhamos, as pessoas pedem oração, as pessoas fazem propósito com Deus,
e depois de dias, meses, em nome do Senhor, fazem pior do que antes. Aí passa um tempo, a tribulação se levanta novamente e a pessoa vem novamente te procurar. E você, no nome do Senhor, muitas das vezes sente aquela vontade assim, eu não vou orar, né? Eu falei já, eu avisei, mas essa pessoa não quer se sujeitar. E aí Deus diz assim, não, ore por ela, ore por ele, faça o que eu estou lhe ordenando, em nome do Senhor. E nós fizemos, porque nós somos Espírito, o Espírito tem que mandar mais que a carne. E é por isso que eu digo para você nesta tarde, no nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Muitas das vezes você procura o irmão Nivaldo, outros irmãos, e diz assim, irmão, ora por mim, eu oro por você. Eu intercedo pela tua alma com todo amor e carinho, com toda a fé em Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas tem quem tem que um dia dizer para o Senhor, eu te peço perdão, transforma a minha vida, faz uma mudança na minha casa. É você, irmão, porque esse passo eu não consigo dar por você. Esse passo eu não tenho como eu dar, em nome do Senhor Jesus, por você. Esse passo é nós mesmos que temos que dar. O passo do arrependimento, do aquebrantamento, em nome do Senhor. Muitas pessoas perguntam assim, eu já venho, irmão Nivaldo, há anos passando a mesma tribulação, a mesma prova, a mesma luta. E eu pergunto assim, mas por que tu não consegue, tu não vai para a casa do Senhor? E as pessoas dizem, eu não consigo, eu não tenho força, em nome do Senhor Jesus. Eu digo para você nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, ninguém vai preparado para a casa do Senhor. Você pode até ter um encontro com Deus antes, em nome do Senhor Jesus. Mas a verdadeira transformação, a verdadeira libertação, você vai alcançando ao decorrer do tempo dentro da casa de Deus. É por isso que eu digo e sempre falei e sempre volto a falar. O cristão que dizer assim, em nome do Senhor Jesus, eu estou salvo em Cristo Jesus, ele está mentindo. Porque a salvação nós buscamos todo dia dentro da casa do Senhor. Hoje eu sei que eu estou salvo, porque no dia de hoje eu busquei a salvação. Mas em nome do Senhor, isso que vale é para hoje. Amanhã eu tenho novamente que fazer de novo, buscar a salvação de novo. E assim dia a dia, em nome do Senhor Jesus. É por isso que a palavra do Senhor é muito verdadeira. Todo dia temos que buscar ao Senhor. Todo dia temos que buscar a salvação, porque não se sabe a hora e nem o lugar, nem o tempo que Jesus virá. Jesus virá como um ladrão, que não avisa o dono da casa para saquear. É por isso que eu digo, se você não levantar no amanhã, quando você se levanta pela manhã, você diz, perdão, Senhor, eu estou buscando a salvação, eu estou aqui, clamando pelo teu poder, pelo sangue de Jesus que tem poder. Naquele dia você já buscou a salvação. No dia. No outro dia você terá que buscar de novo. É por isso que eu digo, todo dia é dia de se aquebrantar para o Senhor. Ah, irmão, mas eu tenho mais de 30 anos na igreja, eu tenho 20, eu tenho não sei quantos anos, eu tenho 5, eu tenho 10 de cristão. Eu disse, não estou dizendo que os teus 10, que os teus 20, que os teus 5 não está valendo. Eu estou dizendo que Deus vai reconhecer esse tempo em nome do Senhor. Mas o que vale é o dia de hoje. Não adianta eu ter tantos anos em nome do Senhor e no dia de hoje eu nem se aquebrantar, nem 2 minutos, nem 5 minutos, nem falar com Deus. Aí eu dizer assim, a tribulação se levantou, agora eu tenho que orar. Mas se você continuasse orando, você nem veria a tribulação se levantar. Porque você estaria com tanta unção, com tanta autoridade, com tanto poder de Deus, que a tribulação se levantaria, mas você não sentiria na sua alma e nem no seu corpo. E é por isso que eu digo nesta tarde, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que tem poder, não fuja do teu chamado. Não fuja, porque o Espírito de Deus, Ele manda eu te dizer em nome do Senhor, que mais uma oportunidade Deus está te dando agora. Receba no nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Que maravilha, né, irmãos?
Glória a Deus, aleluias, que maravilha de palavra do Senhor. Esta tarde Deus está falando forte, né? Em nome do Senhor Jesus. Estamos em comunhão com Cristo desde manhã, né? Em nome do Senhor, e Deus tem dado vitória. Glórias a Deus. Tá bom, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer uma oração. E amanhã de noite nós começamos 3 dias de campanha forte de cura, né? De cura. Cura mesmo, em nome do Senhor Jesus. Você que tem alguém que está enfermo, amanhã você coloca na oração. Vamos fazer 3 dias, Pai, Filho e Espírito Santo. Não importa a doença, nós vamos combater a doença em nome do Senhor Jesus amanhã, no nome do Senhor, na campanha de cura. Vamos fazer os 7 mergulhos de Naamã, né? Mas nós vamos fazer Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu nem tinha título para a campanha de cura amanhã. Agora Deus me deu, né? Os 7 mergulhos de Naamã. Mas nós vamos fazer, glórias a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que os 7 mergulhos de Naamã? Porque Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado de uma lepra maligna, né? E Deus provou a Naamã. Glórias a Deus. E eu já vou começar amanhã, em nome do Senhor, pregando a palavra de Naamã, né? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Se Deus manda nós, em nome do Senhor, ir para a cura, nós vamos começar a batalhar na cura agora em diante, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque é muita enfermidade que está se levantando, enfermidade sem explicação. Mas só tem uma explicação, é Satanás que está levantando com todas essas enfermidades. Mas Deus está permitindo para que nós viéssemos se aquebrantar e se humilhar e voltar aos pés do Senhor. Glórias a Deus. Mas eu tenho, em nome do Senhor, mais uma palavra para dizer para ti aqui, ó. Isaías 41:10, foi o que eu li primeiro, eu leio de novo. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, Jesus. Glória a Deus. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta tarde gloriosa de oração, nesta tarde sagrada. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Senhor. Começa a curar essas pessoas, em nome do Senhor Jesus, arranca toda a enfermidade da minha casa, da casa desses irmãos, do meu corpo, do corpo desses irmãos. Em nome do Senhor, guarda as famílias, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que tem poder, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Logo mais à noite eu vou estar lá na cidade de Tio Hugo, na igreja pentecostal Deus é Amor do Tio Hugo, né? Em nome do Senhor Jesus. Quem quiser se fazer presente lá, que mora perto, participe, que vai ser bênção, vai ser vitória. Deus tem uma palavra forte, uma palavra de cura hoje lá, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E Deus vai dar vitória, né? Em nome do Senhor Jesus. E você que está fazendo as campanhas live, continue fazendo. Você que conhece pessoas, em nome do Senhor Jesus, que estão enfermas, pode passar o meu nome, o número, pode passar em nome do Senhor as campanhas, falar para as pessoas em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem alcançado muitas almas através dessas campanhas, Deus tem ajudado muitas pessoas em nome do Senhor, porque Deus é Deus. Desta terra não levamos nada, somente fizemos a obra do Senhor. Dessa terra fica tudo, tudo. Somente a nossa fé vai junto com a nossa alma e o Espírito Santo de Deus até Deus. Né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Ainda nessa semana, né, só para contemplar em nome do Senhor, um ensinamento para os irmãos. Ainda nesta semana, em nome do Senhor, eu fui questionado, em nome do Senhor, um pastor estava dando um ensinamento, em nome do Senhor, de teologia, e eu aprendi muito com o que esse pastor me disse, né? A palavra do Senhor diz que Jesus virá sobre uma nuvem, em nome do Senhor, e as almas irão até Jesus, as nossas almas, salvas em Cristo Jesus. E quem levará a nossa alma até Jesus? Muitos dizem os anjos, né? Mas não é. Sabe quem vai levar nós até Jesus? O Espírito Santo.
Porque no momento que a nossa alma vai sair daqui, o Espírito Santo, ele vai junto conosco até o encontro de Jesus. Porque quando todas as almas salvas em Cristo Jesus se retirar da terra, o Espírito Santo também se retira junto. Tá bom, irmãos? Então fica esse ensinamento. Se alguém um dia perguntar para você quem vai levar nós até Jesus, você diga: o Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, 10 horas da noite, né? Em nome do Senhor Jesus, na nossa campanha de cura, os 7 mergulhos de Naamã. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.